TV Câmara, Campinas. Boa noite. Eu declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão da Mulher e quero agradecer a presença da vereadora Fernanda Souto, da vereadora Débora Palermo. Nessa reunião, nós vamos primeiro começar com deliberação de 2 projetos e depois a gente vai para o momento das falas e da presença das nossas convidadas, que eu vou anunciar logo em seguida. Eu convido as vereadoras, se quiserem fazer uma saudação para começar. Vereadora Fernanda. Boa noite. Gostaria de saudar a vereadora Mariana Conte, vereadora Débora Palermo, todo mundo que nos assiste aqui, que estão presentes. Que seja uma noite de um debate muito importante, como a gente tem, além dos projetos que vão ser tratados aqui, que são projetos de grande relevância na questão das mulheres, na defesa da vida das mulheres, mas também sobre a questão grave que nós estamos vivendo aqui no município, da falta de políticas públicas suficientes para o acolhimento especial das mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Nós temos discutido muito essa questão aqui em Campinas, pela falta mesmo de prioridade com relação a essa pauta, no momento em que a violência contra as mulheres ela vem atingindo níveis alarmantes. Então, é muito bom que a gente possa ter a oportunidade de tratar desses temas aqui hoje. Obrigada, Fernanda. Eu passo a palavra para a vereadora Débora Palermo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, presidente Mariana Conte, vereadora Fernanda Souto, todos os presentes. Dizer que hoje é a votação de 2 projetos de lei de extrema importância e também ouvir as meninas, né, da ocupação de mulheres em Campinas. E dizer que, por conta dessas demandas, Mariana, eu sugeri ao prefeito de Campinas a criação da Secretaria da Mulher, que será criada em breve, porque eu tenho dito que a pauta da política para as mulheres ela precisa ter um olhar mais atento. E fica tudo na Secretaria de Assistência, ali está segurança alimentar, idoso, criança, deficiente, tudo numa secretaria. Então, não tem como uma secretária abarcar e ter uma dedicação tão assim, necessária quanto a mulher precisa nesse momento. Políticas públicas efetivas. E pensando principalmente na questão do feminicídio, é que eu pedi isso. Tem 2 pautas que me deixam muito preocupadas como vereadora, como uma pessoa pública, né, que é a questão do morador de rua e do feminicídio. São 2 políticas públicas que nós precisamos olhar atentamente, porque os números só têm aumentado e nós não temos conseguido superar essas dificuldades, né? Então, a questão da violência, principalmente contra as mulheres, inclusive é uma das pautas que nós vamos discutir hoje, o meu projeto de lei, ela precisa acabar, a gente precisa dar um basta nisso, e só uma secretaria que tenha um olhar específico para a mulher, que trabalhe políticas públicas efetivas para as mulheres, que vai poder ajudar a gente a resolver essas e outras questões que dizem respeito a nós mulheres. Obrigada, uma ótima reunião a todos. Obrigada, Débora. Acho que tanto a Débora quanto a Fernanda mencionaram aqui temas importantes. A questão da violência, que é um tema urgente na nossa cidade. Nós sabemos que a violência de gênero, a violência contra as mulheres, ela pode ser prevenida, combatida. O feminicídio é o ápice de um ciclo de violência e que nós podemos interferir, e é responsabilidade do Estado interferir. E acho muito importante essa questão da Secretaria da Mulher. Essa é uma demanda antiga na cidade, é uma luta do movimento feminista para que a política pública voltada para a mulher seja, sobretudo, transversal. Né? Porque para a gente conseguir garantir o combate à violência, a gente precisa discutir a questão da família, da moradia, do acesso à saúde, à educação, a todos os direitos. Então, é muito importante e eu entendo que vai ser um avanço, né? A criação de uma Secretaria da Mulher é um avanço e nós vamos ter que debater, discutir, até disputar, né, o que deve ser uma Secretaria da Mulher. Mas acho que se abre aí um novo campo de
debate do movimento feminista, da organização das mulheres e das mulheres de Campinas. Bom, então vamos entrar aqui na discussão dos projetos. Primeiro item 1 da pauta, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Fernanda Souto, favorável ao PRE 04 de 2021, processo 233567, de autoria das senhoras Guida Calisto e Paula Miguel, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Campinas e da outras providências. A Guida e a Paula não estão aqui. Você quer falar um pouco sobre esse projeto, Fernanda? Posso falar. Tá bom. Que foi a Fernanda como relatora, né? Sim. Quer... Bom, pessoal, esse projeto de autoria das vereadoras Guida Calisto e Paula Miguel, eu desenvolvi um parecer favorável, porque justamente dentro dessa questão da complexidade que se trata a questão das mulheres, que a gente sabe que quando a gente trata e nós debatemos a questão da vida e dos direitos das mulheres, nós estamos debatendo questões que são multidimensionais. A mulher ela está inserida num contexto histórico, cultural, num contexto material, e quando a gente vai tratar de qualquer questão nesse sentido, formular projetos, pensar numa legislação, iniciativas, nós precisamos ter conhecimento sobre isso e tratar toda essa variedade de situações com muita responsabilidade e garantindo que as necessidades das mulheres elas sejam atendidas a partir das questões reais que afetam a vida das mulheres. Então, aqui na Câmara, por exemplo, nós temos todo um processo legislativo de auxílio quando nós precisamos desenvolver algum projeto, fazer um estudo, pesquisar algum tema. E a ideia de se ter uma procuradoria especializada nesse tema é justamente para fortalecer esses processos que envolvam a discussão de políticas, elaboração de políticas, de propostas, de iniciativas aqui dentro da Câmara que consigam levar em consideração toda essa complexidade e, de fato, a gente conseguir ter como resultado propostas que que possam trazer ganhos e conquistas concretos tanto nas políticas públicas, que precisam ser executadas pelo poder público, e a Câmara Municipal de Campinas tem um papel importante na elaboração dessas medidas, dessas propostas para aprovação, mas também trazer para dentro da Câmara as diversas iniciativas que nós temos fora da Câmara Municipal. E nós temos os coletivos, nós temos as organizações que também têm um entendimento do nosso território, da nossa realidade, e a gente conseguir, através dessa comunicação, trazer também para dentro da Câmara essas iniciativas e a gente estabelecer esse diálogo. Então, entendo que a criação dessa procuradoria é fundamental para a gente poder qualificar o nosso trabalho aqui dentro da Câmara, que seja dirigido para a elaboração de iniciativas parlamentares que envolvam discussão das políticas públicas para as mulheres, e por isso eu desenvolvi um parecer favorável, e eu acredito que nós vamos, se isso for de fato, vamos precisar fazer uma luta para implementar. Se isso de fato for implementado, vai ser um ganho muito importante para a nossa luta aqui no município de Campinas. Certo, Fernanda. Vereadora Débora. Eu acho que esse projeto é importantíssimo. Aliás, tudo que fortalece, né, a questão das políticas públicas para a mulher, que dá voz às mulheres, que trabalhem nesse foco de maior proteção, acolhimento, segurança para as mulheres, é importante. A Procuradoria é um canal, mais um, né, desse serviço, mais um canal que fortalece essa luta. Então, é um projeto muito importante, vou votar favorável, com certeza. Tá certo. E só uma questão importante que eu esqueci de falar. A gente também discute bastante a questão da violência política de gênero dentro desses espaços institucionais. Então, todas as mulheres da Câmara já sofreram com essa questão. A gente sabe o quanto é um ambiente hostil. E não é à toa que na história da Câmara nós só tivemos 19 mulheres eleitas até hoje, e nós enfrentamos no dia a dia aqui uma situação de hostilidade mesmo com a nossa presença, nossas colocações, sejam elas de qualquer espectro político, porque nós somos violentadas aqui em muitos momentos na Câmara Municipal. Então, a Procuradoria também vem
para fortalecer esse debate que a gente faz sobre a segurança das mulheres dentro dos espaços da Câmara Municipal e dentro dos espaços de representação. Perfeito, vereadora Fernanda. A vereadora Débora também deu o voto favorável. Eu voto favorável também nesse entendimento de que um grande ganho sobre as políticas públicas para as mulheres é a política especializada. Quando a gente está falando da violência de gênero, da violência contra a mulher, da violência política de gênero, nós estamos falando de uma violência e agressões e negação de direitos muito específicas e, portanto, é necessário que tenha políticas especializadas, e a Procuradoria da Mulher também está dentro desse conjunto, desse rol de políticas especializadas. Então, também o voto também é favorável. Então, por maioria, a Comissão da Mulher aprova esse projeto. A gente vai precisar assinar, né? A Fernanda já deve ter assinado, quando se parecer. Só já assinou. Tá. Então. Tem uma caneta para mim? Item 2, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Paola Miguel, favorável ao PLO 42 de 2024, processo 240.606, de autoria da senhora Débora Palermo, que institui o Programa de Procedimentos e Defesa Pessoal para as Mulheres no âmbito do município de Campinas e da outras providências. Vereadora Débora quer explanar sobre o projeto? Sim, Mariana, muito obrigada, vereadora. Falar sobre um pouco sobre esse projeto, que é mais um projeto que tem o intuito de preparar a mulher para se defender de possíveis violências. Não só como defesa pessoal, mas desde a organização do ambiente, como ela organiza a sua casa, um cômodo seguro, preparação de rotas de fuga, telefones de emergência. Nós temos hoje o botão do pânico, que ela pode fazer a ligação e a Guarda Municipal ter uma ação urgente, né? O programa Guarda Amigo da Mulher, grupos de apoio e aulas de defesa pessoal para as mulheres que desejarem, né, participar e ter mais esse instrumento de defesa contra a violência. E pode fazer convênio com o governo estadual, federal, iniciativa privada, academias. Inclusive, nós tivemos uma capacitação aqui o ano passado muito legal, né, Mariana, que a gente participou com as meninas de aula de defesa pessoal, que foi muito importante. Também orientar essas mulheres, que temos o Saraeme, que é uma casa-abrigo para mulheres que sofrem de violência, que elas podem ser abrigadas junto com seus filhos, né? E muitas mulheres não sabem, né, desses instrumentos que elas têm para protegê-las da violência. E a defesa pessoal também é mais uma dessas formas de defesa contra a violência, que insiste aí começa sempre pequeno e termina no feminicídio. Então, eu acho que desde a educação dos nossos filhos, eu tenho falado muito isso, a gente começar a criar uma cultura para que as mães criem seus filhos, dizendo que a mulher não é um produto deles, né? Não é uma propriedade deles. E que as mulheres também saibam se portar dessa forma para que não ocorra tanta violência, tanto feminicídio, quando há uma separação aí, os homens, infelizmente, não aceitam e acabam por cometerem os crimes aí contra as suas parceiras. E uma das coisas que mais me deixa muito triste, né, da questão do feminicídio, e eu me lembro e sempre falo disso, porque às vezes as pessoas não tiveram essa experiência que eu vivi muitos anos ali no Conselho Tutelar. Normalmente, quem mata é o marido ou o padrasto, né? E no mesmo dia, aquela criança ou aquele grupo de crianças, Mariana, eles perdem a mãe, o pai, porque ou ele se mata ou ele foge. E aí, por exemplo, tem 3 filhos. A avó leva um, o tio leva outro, ou a madrinha leva outro. Então, no mesmo dia, aquelas crianças totalmente fragilizadas, elas perdiam tudo.
perdiam a casa dela, o animal de estimação, a mãe, o pai, e todas as referências de vida. E depois a gente fica falando que a sociedade está violenta, que as pessoas... Por que se transformou nisso? Eu falo, as pessoas se transformam no que elas são pelo que elas receberam. Enquanto a gente não cessar com o ciclo de violência, nós vamos continuar tendo essa sociedade doente, violenta, cada dia mais violenta. Então, tudo que a gente puder fazer para proteger as mulheres, as crianças da violência, é nosso papel, né, fazer nessa casa e onde a gente estiver. Então, por isso que eu apresentei esse projeto aí, para poder ajudar mais um pouco as mulheres. Certo, obrigada, vereadora. Bom, vou já exalar meu parecer também. Eu, na verdade, no primeiro ano do meu primeiro mandato, eu apresentei um projeto que era um projeto muito similar a esse. Sim. Na época, não foi aprovado. Vocês sabem como é difícil, né, a gente conseguir a aprovação de um projeto. E foi rejeitado. Eu era a única mulher na época. E também acho que o debate estava em outro patamar, nós avançamos muito. E uma discussão que a gente fazia era sobre a defesa pessoal, né, não apenas assim, não como uma... Porque havia uma preocupação sobre a falsa sensação de segurança, o que são preocupações legítimas, havia uma preocupação quanto a individualizar a responsabilidade, né? E é o que também é uma preocupação legítima, porque não cabe, não é colocar para a mulher individualmente a responsabilidade de se proteger, mas também porque a defesa pessoal, ela também significava o fortalecimento psíquico, fortalecimento social, sim, convivência, né? Então, toda uma troca que é importante. E uma coisa assim que eu fiz Muay Thai durante algum tempo, antes de ser vereadora. Depois que eu virei vereadora, eu não consegui mais manter por causa do tempo louco, e também a academia virou um ambiente um pouco hostil. Mas uma coisa que, na época que eu estava fazendo o Muay Thai, o que eu percebia é que a educação, o corpo também recebe uma educação de gênero. Então, os homens são ensinados quando joga bola, são ensinados ao contato físico, né? Eles têm todo um domínio, inclusive se eles são mais letrados no conflito físico, né? E nós, quando a gente fazia, e eu tinha várias colegas que fazíamos com a gente, às vezes você dava um soquinho assim no exercício, falava, desculpa, aí o professor falava assim, não é para pedir desculpa. E assim, você vê que de fato, nós não somos educadas no nosso próprio corpo a lidar, a postura, a lidar com contato, e eu acho que isso diz muito sobre a nossa inserção social. Não à toa, eu estive num programa que está tendo ali no Santa Lúcia, né, um programa que é um programa do governo federal, sobre a questão de defesa pessoal, e que tem organizado mulheres, lideranças ali no Santa Lúcia, e que agora também vai virar um programa federal, né, sobre a questão do empoderamento e do combate à violência por meio do Ministério das Mulheres, né? E eu entendo que é um projeto piloto aí, então por isso eu voto favorável a esse projeto de autoria da vereadora Débora Palermo. Vereadora Fernanda Souto. Também voto favorável a esse projeto, parabenizar a vereadora Débora pela apresentação. E, de fato, nós temos discutido, é muito triste que quando a gente discute a questão das mulheres, normalmente o ponto central é a violência, que precisa ser debatida, apresentada, mas é muito triste, a gente não deixa de se indignar com isso, mas também precisamos organizar a nossa indignação. E eu acho que os projetos que vêm para fortalecer a exposição do problema, porque é isso, a gente está dizendo que a mulher precisa ter um processo de construção de uma autodefesa, um programa, é porque a violência é um problema. Então, os projetos que vêm para dar visibilidade para isso, mas também para trazer a solução, são muito importantes. Eu acho que é um projeto que nós já temos em outras cidades, programas semelhantes que envolvem, inclusive, as mulheres da comunidade, e se cria também um ambiente de relação social, ali, de fortalecimento das relações sociais entre as mulheres, nas comunidades. Então, eu acho que é muito importante, por isso, reforço o voto favorável. Obrigada, vereadora. Acabamos de receber aqui a vereadora Paula Miguel, que acabou de chegar.
Vereadora Paula, nós estamos discutindo aqui o item 2, que é o Programa de Defesa Pessoal para as Mulheres. O parecer foi redigido, né, pela vereadora, mas se a vereadora quiser explanar, enfim, e falar algo a respeito, fique à vontade. Muitíssimo obrigada. Estava em agendas externas e o trânsito hoje está difícil na cidade. Para variar, né? Mas primeiro eu gostaria de parabenizar a vereadora Débora Palermo, né, por essa importante iniciativa. A gente vê diversos programas, né, para a gente poder cada vez mais incentivar as mulheres a terem autonomia, desenvolver a questão econômica, muitas vezes voltada ali para o cuidado do outro, mas para o autocuidado, né, e principalmente quando a gente fala do processo de defesa pessoal das mulheres, a gente tem poucas iniciativas. No nosso mandato, nós destinamos uma emenda para a IGDS, para a realização de atividades, né, de workshops, mas esse projeto, sem dúvida nenhuma, ele tem a possibilidade de revolucionar a cidade de Campinas e trazer uma possibilidade, de fato, de enfrentamento, de autoconhecimento, porque a gente também não está falando de um processo, né, de enfrentar, né, quando existe uma arma, né, ali. Mas a gente está falando de, pelo menos, conseguir identificar dentro do âmbito familiar, conseguir ali ter um processo de autoconhecimento e não entrar num estado de paralisia, né, que muitas vezes acaba acontecendo com as mulheres. Eu sugeri o parecer favorável a esse projeto, porque eu acho que é uma iniciativa importantíssima para a gente conseguir ter e implementar na cidade de Campinas enquanto política pública e não só atividades pontuais, né, que é o que tem acontecendo ao longo desses anos. Muitíssimo obrigada. Obrigada, vereadora. Também parabenizo a vereadora Débora Palermo. Então, com 4 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Uma coisa que eu acabei de me lembrar, que na ocasião, quando eu apresentei o projeto, Débora, eu apresentei, inclusive, para ser no contraturno escolar. E aí, eu acho que foi exatamente esse ponto que sofreu resistência. Então, é uma coisa a se pensar, né? Criado o programa de fazer articulação com as escolas, né? Porque, né? Mas eu entendo que era quase 10 anos atrás, a situação era outra, estávamos em outro patamar de discussão e havia toda uma discussão sobre, né? Como assim empoderar as mulheres, as crianças, enfim. Mas eu acho que agora nós estamos em outro patamar e aí a gente pode, a partir desse programa, debater esses temas, né? Então, parabenizo a vereadora Débora Palermo e o projeto, então, está aprovado. Mariana, eu acho que a gente pode até na regulamentação sugerir isso, né, para que seja feito no contraturno, porque a última coisa que a gente defende é a defesa pessoal, mas ensinar, porque eu falo corpo, como professora de educação física, eu sempre falo, o corpo fala. Às vezes uma postura sua diante do agressor já inibe ele de te enfrentar. Né? E as rotas de fuga, o ambiente seguro para poder fugir, né? Porque já tem um histórico de violência. Então, eu acho que é um projeto que, principalmente as nossas meninas, né? Eu acho que eu adorei a ideia de fazer no contraturno escolar, vou trabalhar isso daí na regulamentação. Obrigada, viu, Mariana, Fernanda, Paola, pelo voto favorável. A gente precisa assinar o projeto. Precisa assinar o projeto, né? Acho que é esse aqui. Ah, sim. Paola, a gente já aprovou o item 1. Você quer comentar sobre a criação da Procuradoria? Muitíssimo obrigada por essa oportunidade, né? A gente, aqui na Câmara Municipal de Campinas, na legislatura passada, né, que quando esse projeto foi apresentado, nós tínhamos 4 mulheres, e isso já era um recorde para a cidade de Campinas. Esse ano a gente conseguiu novamente bater esse recorde, né? Temos 5 mulheres, mas ainda é insuficiente para a gente conseguir dar conta de todos os problemas que acontecem na cidade. Mas mais do que isso, né? Quem dá conta dos problemas que acontecem conosco quando a gente fala de violência política de gênero, quando a gente fala das nossas questões, quando a gente não teve nenhuma vereadora ainda que ficou gestante, por exemplo. Então, a Procuradoria da Mulher seria para a gente poder ter um espaço de nós para nós, e não só para as vereadoras, mas também para as servidoras e para todas as mulheres que passassem por esse espaço,
sentissem num espaço mais seguro, né? E voltando um pouquinho para o projeto da Débora Palermo, a gente tem, por exemplo, o Gama, que muitas vezes faz ali um acompanhamento, né, mais direcionado, mas existe uma dificuldade desse interlocutor, muitas vezes, não ser uma mulher. Por isso que o SEAMO, ele é uma experiência fantástica, né, de ser, e o 180 também, de ser uma experiência transformadora, por ser um espaço onde as mulheres são ouvidas por outras mulheres, né? E esse treinamento ele é fundamental. Então, por que não ter a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara, para que a gente também tivesse essa escuta, essa possibilidade e esse diálogo? É isso, muitíssimo obrigada. Perfeito. Bom, então a gente encerra os itens da pauta. Eu vou pedir para a gente desfazer a mesa, para a gente convidar as nossas convidadas, por uma questão de espaço. Peço que as vereadoras continuem aqui no plenário, que a gente vai abrir fala, tudo mais, mas só para a questão de espaço aqui da mesa. Então, a gente desfaz essa mesa e inicia o segundo momento dessa reunião, que é o debate sobre as ocupações de mulheres aqui na cidade de Campinas. E, para falar no assunto, eu quero convidar a Cleusa Aparecida da Silva, que é coordenadora administrativa da Casa Laudelina de Campos Melo. Por favor, Cleusa. Quero convidar também a Fernanda de Souza Nogueira, que é representante da ocupação Maria Lúcia Petit Vive e coordenadora estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário. Quero agradecer a presença também da Paula, que é assessora do vereador Wagner Romão. Obrigada pela presença. Quantos minutos? Uns 10, 15? Por aí. Tá, eu vou controlar só para ti não tô aqui. Bom, com a palavra, então, Cleusa, representando a ocupação Laudelina de Campos Melo. Tenho força na mão. Acho que tá. Alô? Agora ligou. Obrigado. Na quero dar boa noite a todas, todos e todes. E nós provavelmente ter um incidentezinho aí, mas acabei de confirmar que está tudo certo com as meninas. Eu sou Cleusa Silva, sou da Casa Laudelina de Campos Melo. Nós nos constituímos aqui na cidade de Campinas em 1989, que a gente entra, na verdade, a década de 80, né, no Brasil, no seu contexto global, sendo protagonista da nossa própria história, que a gente ficava, na verdade, em dois movimentos naquele momento, que era no movimento feminista clássico, no movimento social negro, misto, e aí a gente tinha muitas dificuldades em lidar com a questão, né, do sexismo, do machismo e tal, no movimento negro misto, e dificuldade de trabalhar a temática de enfrentamento ao racismo no movimento feminista. A gente falou assim, por que não ficar se desgastando em dois movimentos? Vão ser, né, protagonistas da nossa própria história. Embora a gente comece isso de 78 para cá, porque em 78, quando a gente funda o MNU também, a Lélia Gonzalez criou uma organização de mulheres negras no Rio de Janeiro chamada Unizinga. Então, a gente entra na década de 80 constituindo essas organizações, o GRE10 em São Paulo nasce em 85, nós aqui em 1989. Como nós era muito amiga e parceira de Laudelina de Campos Melo, que é uma das maiores lideranças negras do século XX, e a convivência com ela fez com que, a partir do falecimento dela em 91, a gente desse o nome de Laudelina para a nossa organização de mulheres negras. O trabalho de Laudelina, acho que todas sabem, a prioridade central dela era a defesa do trabalho doméstico decente, mas não era só essa pauta. A Laudelina tinha uma atuação muito ampla, muito plural, que trabalhava com a questão da cultura, com a questão da arte, ela trabalhava com a questão do lazer, com a questão do trabalho doméstico, e ela foi cofundadora da Frente Negra Brasileira, criou a primeira associação de empregados domésticos do Brasil em 1936, se filiou ao Partido Comunista, se inscreveu na Segunda Guerra Mundial, foi combatente, trabalhou como espiã na Segunda Guerra Mundial, foi condecorada. E
aqui na cidade de Campinas. Ela ajuda a cidade dos meninos. A primeira creche que teve na cidade de Campinas foi Laudelina também que impulsionou, que era aqui no Proença. É essa casa que a gente queria ocupar. O nosso sonho de consumo era ocupar a casa que Laudelina criou. Mas aí é privado e estava meio detonado. Falei, tá bom, então deixa quieto. Mas aí nós fomos lá para o espaço público. Mas a gente queria, na verdade, ter esse espaço aí. Então, Laudelina tem vários feitos. Por exemplo, aqui na cidade de Campinas, na década de 50, nós, pretos e pretas, não poderíamos passar nem na Barão de Jaguara e nem no Largo do Rosário. Mesmo o Largo do Rosário sendo o espaço que, meio século atrás, era ocupado por trabalhadores e trabalhadoras escravizadas, né? E quando Laudelina chega na cidade, eu acho isso muito interessante. Eu adoro contar história, mas 10 minutos não vai dar, mas eu vou parar aqui. Ela começa a brigar primeiro com o jornal, o Correio Popular, que ela pega o jornal, que Laudelina, ela tinha até o 3º ano de grupo. As pessoas falam assim, Laudelina estudou só o 3º ano de grupo. Eu pergunto para as pessoas, o que era 3º ano, né, no início do século passado? Né? Então, Laudelina era uma intelectual orgânica, embora ela tenha feito até o 3º ano, mas ela lia o jornal da primeira à última página, né? Era uma leitura assídua, né? E aí ela via no jornal lá, precisa de empregado, de babá, italiana, cozinheira, portuguesa, né? Arrumadeira, alemã. Ela falou, que é isso? Aí ela foi comprar briga no Correio Popular, aí ela acaba conhecendo o Silvino falou, eu só vendo espaço no jornal. Né? As pessoas chegam com a matéria pronta, eu publico. Agora, se só quiser comprar essa briga comigo, eu recebo essas matérias das 9 ao meio-dia. Só que fica aqui junto comigo, na hora que chegar a gente recua. Aí Laudelina fez isso. Aí nesse meio tempo ela descobre que no Largo do Rosário e a Barão a gente não podia circular. Ela marcava o piquenique com as empregadas domésticas no Largo do Rosário. As empregadas domésticas tudo pro Largo do Rosário. Elas convidavam os namorados para chegar depois. Aí eles ficavam subindo e descendo a Barão de Jaguara, desafiando os barões, né? E por aí, assim, ela vai construindo toda a história dela aqui na cidade de Campinas. E ela cria a Festa das Nações e várias outras, por exemplo, os clubes também que não aceitavam pessoas negras, né? Ela que começa também essa discussão com os tênis clube, regatos, com os clubes todos existentes aqui, e ela começa a fazer, então, o baile Pérola Negra, bonequinha de café, então ela vai abrindo esses espaços, assim, no seu contexto global. Trabalhou muito também aqui com a Banda dos Homens de Cor, com a Liga dos Homens de Cor, com o Clube Cultural Machadinho, e, enfim. Era uma mulher muito plural, muito combativa, muito lúcida. E então, para nós, é um prazer imenso carregar o nome dela. Nós conseguimos a Elizabeth Pinto, que é uma amiga nossa, a professora Elizabeth Pinto, da Universidade Federal da Bahia, que era aqui de Amparo, trabalhou conosco em Campinas, fez a dissertação de mestrado dela sobre a história de Laudelina de Campos Melo. Esqueci de trazer o livro. Fazer o quê? Laudelina de Campos Melo, e nós ganhamos um prêmio em 2014, né, do Ministério da Igualdade Racial, que era o prêmio Lélia Gonzalez. Com o dinheiro do prêmio, nós publicamos o livro. Em que fase que nós estamos agora? Publicamos o livro dela, e quando Laudelina morre em 91, o nosso compromisso com ela foi assim, Laudelina, nós não vamos deixar a sua história morrer. Nós queremos dar visibilidade para essa temática. Mesmo porque, se as mulheres, no seu contexto global, não estão nos livros didáticos, paradidático e na literatura, as mulheres negras menos ainda. Então, nós começamos uma jornada também, enquanto mulheres negras organizadas no Brasil, de resgatar essas lideranças, né? Então, temos que resgatar Teresa de Benguela, Clementina de Jesus, Maria Firmino. Tem várias mulheres negras que estão sendo resgatadas dentro desse processo histórico. Nós temos questão de fazer isso com Laudelina de Campos Melo. Antes de falecer, ela doou a casa dela para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e região, né? E que pé que nós estamos agora? Como é que está essa história da arte? Nós somos uma organização de mulheres negras que trabalha com vários temas, mas mais na área de formação, né? Nós trabalhamos, sim, com as violências globais, né, que são inúmeras, são múltiplas formas de violência, né, psicológica, patrimonial, enfim, são vários tipos de violência, mas não oferecendo um atendimento. Nós investimos, de fato, em curso para que essa mulher consiga entender o significado de ser mulher na nossa sociedade, como é que se dá essa coisa do estereótipo, da discriminação, do preconceito, como é que ela conhece as legislações brasileiras, um pouco parecido com o que faz as PLPs, né? Conhecer a legislação, enfim, fazer essa dedicação.
Então, a questão da violência nós trabalhamos dessa forma e nós queremos, na verdade, na cidade de Campinas, construir o Centro de Memória Lauderina de Campos Melo. Aí nós iniciamos, em 2022, uma conversa com o prefeito Dário, porque tinha saído recentemente nos jornais da cidade de Campinas também, que existia mais de 70 mil unidades de casas abandonadas na cidade, uma parte disso era pública, etc. E aí nós conversamos com ele, nós perdemos, na verdade, duas diretoras da nossa casa, né? Uma com leucemia e a outra foi com coração. Eu estou meio resfriada, viu, gente? Resfriada, estou com uma alergia. E aí nós tivemos uma conversa com ele, ó, tem uma casa, lá na Anchieta, assim, abandonada, era um posto policial. Um dia que ele falou assim, tá bom, vamos conversar. Estava ele e a Alessandra Caprioli. Colocamos os dois ali, que nós temos um ato, na verdade. Quando morreu a Aniceia, a doutora Aniceia Quintinamaro, da nossa organização, o pai dela tinha falecido um mês antes do Lumumba, que era uma liderança nacional também, músico e tudo mais. Então, a Casa de Cultura Tainã, Ibaô, todo mundo resolveu plantar um baobá em frente à prefeitura. E o nome desse baobá, que é uma árvore africana, seria baobá Linu, Nilu, Ni de Nicéia Quintinamauro e Lumumba, Lu do pai dela, Lumumba. E aí nós começamos primeiro a discutir esses dois nomes, mas aí nas reuniões foram crescendo, e o pessoal trazendo outras lideranças negras da cidade de Campinas, que já tinham falecido também. A gente acabou fazendo um ato, em vez de homenagear 2 pessoas, nós homenageamos mais ou menos umas 40 pessoas. Aí começamos no Largo do Rosário, tinha umas 400 pessoas, aí descemos até em frente à prefeitura e plantamos baobá. O prefeito estava lá, nós reivindicamos essa história, falou que não ia nos atender. Aí, nesse processo de atender e não atender, ele acabou nos chamando audiência para conversar com nós. Aí, na última reunião que nós tivemos, era maio. É abril. A mulherada aqui, o prefeito deu resposta? Eu não, o prefeito não deu resposta ainda. Então nós vamos ocupar. Eu, gente, como não você tem que planejar, né? Fiz todo aquele discurso, né? Quem tem essa mania, né? Porque é fundamental. Essa coisa do planejamento estratégico, o nosso cotidiano das lutas, eles são fundamentais, que eles também nos orientam. Não. Enfim, eu fui voto vencido. Aí, por ser voto vencido, nós constituímos pelo menos uma comissão de mulheres e saímos conversando com nossos parceiros, né? No sindicato, nos movimentos sociais, com o próprio MST e etc. As pessoas foram nos orientando. Aí, quando chegou 25 de agosto de 2023, nós ocupamos o espaço, né? Aí, nós estamos lá na Resistência já há 1 ano e meio. Só que, assim como Maria Lúcia Petit, ao longo desse 1 ano e meio, nós já sofremos também 4, roubo e vandalismo. O que dói muito, esse último, inclusive, eles roubaram, não é mais coisa. Teve assim uns dois acontecimentos, pensaram, mas é os meninos aqui do bairro, né, que estão adoecidos pela drogadição e tal, que entrou na casa. Tudo bem. Mas esse último não. Esse último foi um pessoal profissionalizado. E por que foi um pessoal profissionalizado? E eles estavam também com um caminhão, pela quantidade de coisa que eles tiraram da casa. Eles entraram, levaram o nosso fogão industrial com botão de gás, o fogão pequeno, botão de gás, levaram a geladeira. A outra que eles não levaram, a mais velha, eles tiraram o motor, levaram toda a fiação, levaram o nosso jogo de cadeira, 12 jogos que nós tínhamos de mesa e cadeira, levou todas as nossas cadeiras estofadas, eles arrancaram o estofamento, jogou no chão e levaram todo o ferro, a ferragem, né? Computador, enfim, ventilador, limparam. Para dizer que a gente não tem nada, nós temos 4 cadeiras, 2 mesas de mármores e 2 sofazinhos. Entendeu? Então, nós estamos aí numa campanha também, ao longo desse 1 ano e pouco que nós estamos lá. Nós iniciamos uma conversa, então, com o prefeito, iniciamos uma conversa aqui na Câmara também, principalmente com o presidente da Câmara, com o Rossini, entregamos um projeto na mão dos dois. O Rossini, por iniciativa própria, transformou o projeto que nós entregamos numa concessão de uso e protocolou na prefeitura, então está circulando um documento para concessão de uso, e a gente está num diálogo agora, ver se a gente consegue viabilizar isso até meados de maio, junho, mais ou menos. Aí qual que é a questão, na verdade? Tem, por um outro lado, o baixo investimento da prefeitura nessa área. Eu acho que essa história de criar a secretaria, em particular das mulheres, como a Débora Palermo falou, que é também uma luta, né, antiga nossa, né, do movimento feminista, movimento de mulheres e tal, é necessário. Campinas é uma cidade grande, nós temos um alto índice de mulheres vítimas de violência, de feminicídio, e nós conhecemos muito bem essa realidade. Alguns órgãos que nós temos, infelizmente, passou por um certo esvaziamento, tanto o SEAMO,
os poucos os serviços que nós temos que atendem as mulheres, infelizmente aconteceu isso. Por exemplo, eu tinha amigas minhas que passaram por esses órgãos, elas não estão mais. Então, sofreu esvaziamento, infelizmente. A gente tem ainda poucas pessoas na execução do trabalho cotidiano, mesmo dentro do SEAMA, porque a gente precisa de pessoas especializadas, de área especializada. Você trabalhar com a violência é uma coisa muito ampla, né? Então, você tem que ter lá psicólogo, assistente social, jurídico, são várias frentes que você tem que cuidar ao mesmo tempo. Então, é necessário, acho que eu penso que uma secretaria, né, que é uma reivindicação antiga, ela pelo menos dá porque, como disse a Débora Palermo, uma secretaria que congrega tudo, né, criança e adolescente, juventude, coordenadoria da mulher, igualdade racial, LGBTQIA+, tem outras, né? Deficiente, idoso e tal. Gente, segurança alimentar e tal. Então, eu penso que a secretaria contempla um pouco isso, ao mesmo tempo. Eu também parabenizo a iniciativa de criar uma procuradoria aqui dentro da casa, porque tem, em muitas Assembleias Legislativas, Câmara Municipal e no próprio Congresso Nacional tem a Secretaria da Mulher, né? Então, esses órgãos institucionais podem criar também serviços voltados para essa temática. Por isso que eu acho que é muito positivo essa iniciativa de apresentar esse projeto de lei. Então, aí nós estamos nessa demanda com a Prefeitura Municipal de Campinas, com bastante dificuldade no no processo todo de trânsito. E a gente precisa, né, fortalecer essa campanha, nos articular melhor com Maria Lúcia Petiti, que também tem suas demandas, e que a gente tem que tentar construir pelo menos uma rede, né, de uma articulação política mais refinada entre nós, para que a gente não possa não só avançar do ponto de vista de organização, mas também garantir, né, que os órgãos públicos façam esse bom atendimento para as mulheres em todas as áreas, né, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência, na questão da moradia, porque somos nós que estamos na frente de todas essas áreas sociais, né, voltada para o cuidado. Falando em cuidado, eu faço questão de dizer também que nós estamos super envolvidas com a criação da política de cuidado do governo federal, mas pela nossa tristeza ela já nasce terceirizada, né? Então é um desafio, muitas vezes você dá 2 passos para frente, daqui a pouco você dá 3 para trás. Então, essa coisa da continuidade na política pública voltada para as mulheres, ela é essencial, ela é fundamental. Sem essa continuidade, a gente fica sempre nesse eterno recomeçar, né? Começa uma determinada política, tu criou um programa ali voltado para melhorar a autonomia econômica das mulheres. Aí entra um outro prefeito, secretário, que não é muito simpático a isso, congela aquilo. Então, eu estava conversando outro dia com as meninas da Economia Solidária, e elas falando um pouco sobre isso, né? Que depende de quem está na gestão da secretaria, as coisas vão, depende de quem está, não vai para lugar nenhum. Então, essa coisa de garantir o orçamento, garantir primeiro que tenha essas instâncias, essas secretarias. Segundo, garantir orçamento, porque não existe política pública sem orçamento público. É necessário que você tenha orçamento para que a gente possa viabilizar. Então, para fechar, para concluir, senão eu falo muito tempo, né? Outra hora eu converso mais com vocês sobre vários assuntos, mas eu queria só encerrar dizendo o seguinte: além de ter essas demandas da Casa Laudelina de um modo geral, né, que a gente quer, na verdade, oficializar, e, enfim, transformar aquilo lá num futuro memorial, nós estamos também, né, no Brasil, num processo organizativo da nossa 2ª Marcha Nacional de Mulheres Negras, que nós vamos realizar dia 25 de dezembro, na cidade de Brasília. Novembro. Nossa, que ousadia. É muita ousadia para fazer a Marcha das Mulheres Negras Natal. Nós fizemos a primeira marcha em 2015, né? Foi quando nós lançamos o livro, da Laudelina no Congresso, lançamos na Biblioteca Nacional, lançamos em vários estados e municípios da federação. E tinha praticamente 100 mil... Não, a gente fala que tinha 100 mil mulheres, por que a gente fala isso? Porque se a polícia falou que tem 70, porque tem 100. Não é? Que ela sempre diminui o número. Então, nós estamos nesse processo organizativo também. A primeira marcha de 2015, nós temos uma rede nacional, né, que é a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, que tem
organizações do Brasil todo. A gente tem uma rede também internacional, que em 1992, nosso primeiro encontro internacional de mulheres negras na República Dominicana, a gente constituiu uma rede, esse encontro acabou no dia 25 de julho, aí nós criamos esse dia como Dia Teresa de Benguela, aí nós começamos a fazer atividades, todo mundo, as organizações, aqui no dia 25, agora é o mês todo. Então virou Julho das Pretas. Entendeu? E o março, nossa, virou o março de luto, que para nós não é só o 8 de março. Tem o 8 de março, tem Marielle, tem Luísa Bairros, tem o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, e tem toda uma agenda muito mais ampla do que só o 8 de março. Então, a gente construiu, nós estamos na 9ª edição do Março de Lutas, a gente abre um formulário nacional, as organizações de diferentes lugares do Brasil se inscrevem, diz que tipo de atividades vão fazer, horário, tudo direitinho, se é virtual, se é presencial, e depois nós construímos uma agenda nacional comum. Vamos divulgando a cada dia de atividade, essa semana tem tais e tais, a gente vai soltando outros flerzinhos, avisando e lembrando. Então, a gente está nessa dinâmica aí, tentando concretizar, né, esse processo de concessão de uso desse espaço. Como eu disse, a gente tem ainda dificuldade do ponto de vista que por exemplo, a CEPIR, que poderia até ser um apoio mais eficiente para nós, por exemplo, né? Mas não tem pessoas, né? Tem um grupo muito pequeno, não tem orçamento, então tem umas dificuldades assim latentes. E eu penso que é isso e que a gente precisa, na verdade, estreitar as relações, não só com Maria Lúcia Petit, mas com outros ocupações, tem muitas mulheres na liderança, para a gente construir essa rede mesmo de troca, de articulação política, de fortalecimento, que aí você tem o fortalecimento não só coletivo, mas também individual das mulheres, né? Acho que isso que é o fundamental para a gente, empoderar essas mulheres para que elas possam, de fato, se defender. Para encerrar, eu também sou muito favorável a essa coisa da autodefesa. Eu fiz, quando estava aqui ainda no mandato, eu participei das oficinas. Muito legal, muito bom. E é necessário, né? Que isso que você fala é realmente, né, Mariana? Ai, desculpa, a gente não falei oi para ninguém, né? Não cumprimentei a vereadora Mariana, nem a Paola, nem a Débora, nem a Fernanda. De boa. Então, é necessário, porque, de fato, essa coisa do corpo fala e a gente não tem, né? E criança, depois, quando dava um tapinha, eu já pedia desculpa. A gente não tem, nosso corpo não comporta esse movimento. E é necessário também. Né? Porque eu tenho certeza absoluta que muitas dessas mulheres que foram mortas ou fortemente espancadas, se tivesse uma noção, pelo menos, rota de fuga, como diz a Débora, né? Uma noção de como é que pode se defender, elas talvez não estariam, né? Perdido a vida. Então, penso que esse é um instrumento também que pode fortalecer muito, né, a vida das mulheres, que eu acho que esse é o nosso grande eixo. Obrigada, Mariana. Obrigada, Cleusa. Vamos passar Cleusa, eu lamento muito ouvir que a casa foi assaltada novamente. Eu acho que é muito importante, a casa Laudelina, a ocupação Laudelina está lá no Padre Anchieta. Estive lá algumas vezes, acho que é muito importante que as pessoas conheçam, e acho que é muito importante essa orientação que vocês têm de criar um centro de memória da Laudelina de Campos Melo, porque a Laudelina de Campos Melo, ela é uma grande liderança, que é inovadora, né? Ela é uma grande liderança, né, para o movimento negro, para as mulheres negras, mas ela é uma liderança do Brasil, sim, porque a Laudelina fundou vários sindicatos de domésticas no Brasil inteiro. Então, vocês pensem, né, naquele contexto, né, sem WhatsApp, e-mail. Justamente. Eu sempre fico pensando, como é que a Laudelina fazia para ir fundando sindicatos de domésticas no Brasil inteiro? E a Laudelina é uma heroína de guerra. Campinas reconhece a Laudelina como uma heroína de guerra. A Laudelina foi lutar na Segunda Guerra Mundial, gente. E aí, assim, a gente tem a medalha Laudelina de Campos Melo, tem uma referência ou outra, mas nós não temos um centro organizado da memória. Quando eu estive lá na ocupação, eu ganhei o livro. Cleusa me deu um livro da Laudelina. Devo dizer que é um livro lindo, que deveria ser lido, deveria ser conhecido, porque a história de vida dessa mulher é extraordinária.
extraordinária. Então, quero dizer aqui que é muito importante e a resistência e o esforço que vocês fazem de manter o legado, a memória e o exemplo da Laudelina, viu? Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu vou passar a palavra, então, para a Fernanda, da ocupação Maria Lúcia Petivive. Alô? Boa noite, gente. Queria agradecer, né, em primeiro lugar, assim, o convite, feito principalmente pela vereadora Mariana, mas agradecer também a todas as outras vereadoras que estão aqui, a Guida também, que não conseguiu estar, todo mundo presente. Queria começar falando sobre o nosso movimento, né? O Movimento de Mulheres Olga Benário, ele surgiu em 2011, no Encontro de Mulheres da América Latina e do Caribe, sediado em Caracas, e entendendo a necessidade de se ter um movimento classista no nosso país também. Para além disso, o nosso movimento, a partir de 2011, pensou em estratégias de fato, denunciar a violência que as mulheres sofrem no nosso país, mas não só isso. A especulação imobiliária também, né? Porque hoje o nosso país ele é fundado a partir, né, da propriedade privada, da escravização, do patriarcado. Então, a gente faz, né, essa luta denunciando aquilo que é mais caro, né, para o sistema capitalista, que é a violência contra as mulheres e a propriedade privada. Mas também fui convidada para falar sobre a nossa ocupação. A gente começou com um trabalho em 2022 aqui na cidade de Campinas, com uma necessidade, entendendo hoje que, de fato, todos os mecanismos públicos para o atendimento especializado das mulheres são insuficientes e sucateados, né? E em 2022, a gente cria essa rede complexa de acolhimento a vítimas de violência e vulnerabilidade. Então, a partir de uma equipe técnica com psicólogas, assistentes sociais, advogadas, a gente fazia esse suporte de maneira gratuita às vítimas, dando esse acolhimento jurídico e psicológico. Antes de ter a nossa ocupação, a gente normalmente utilizava outros espaços públicos, como a Estação Cultura, mas a gente entendia que não era suficiente, porque a maioria das vítimas elas precisavam ser atendidas depois do expediente ou aos finais de semana, ou seja, né, depois do trabalho e quando elas de fato estavam em casa, tinham tempo, enfim. Então, a gente, a partir dessa necessidade do aumento do número de casos de pessoas que nos procuravam, a gente tomou uma decisão de fazer uma ocupação, né? O movimento hoje já faz ocupações de norte a sul do nosso país, e a ocupação Maria Lúcia Petivive foi a primeira ocupação no interior, né? Fora de uma capital do Brasil. E a nossa ocupação ela surgiu em abril de 2023, num imóvel que estava há quase 10 anos abandonado, sem cumprir a sua função social, como diz hoje na Constituição brasileira. Enquanto a gente entrou naquele imóvel, tinha uma situação assim lamentável, era teto caindo mesmo, toda a rede elétrica e hidráulica haviam sido roubadas. A gente tinha que tirar fezes de animais e de pessoas. Inclusive, na semana que a gente ocupou, a gente recebeu uma denúncia de moradores da região que falaram para nós que possivelmente aquele foi um espaço que mulheres sofriam violência, porque já ouviram mulheres gritar dentro daquele imóvel abandonado. Então, a partir daí, a gente começa a fazer esse trabalho agora na nossa ocupação. Então, também não temos um trabalho só assistencialista, a gente também realiza atividades de formação, assim como as laudelinas, para que as mulheres entendam, né, a verdadeira raiz da violência que as mulheres sofrem hoje, os tipos de violência, como se encerrar esse ciclo. A gente também faz percursos formativos dentro das escolas, a gente vai fazer um agora nesse mês, convidados aí, porque a gente entende hoje que falta esse diálogo e essa formação, inclusive, das nossas crianças, né? Entendendo que a educação das crianças não é de exclusividade das mulheres que são mães, mas de toda a sociedade. Então, a gente também conversa com os jovens adolescentes sobre a questão do consentimento, o que é, de fato, um assédio, que é um carinho, quais os contatos que as crianças devem permitir ou não. E com os professores a gente também faz, né, um tipo de formação diferente, no sentido de também conseguir acolher essas vítimas, né, os alunos que são vítimas.
Mas, para além disso, né, a gente participa também de outras ocupações, como ocupações de supermercados, porque, como a vereadora já colocou, é uma violência contra a mulher, os altos preços abusivos dos alimentos, do aluguel. A gente vê hoje as mulheres ocupando os cargos mais precarizados, e quando a gente fala em mulheres negras, esses cargos são normalmente de terceirização, ou de fato, trabalhos quase análogos à escravidão. Então, a gente faz esse debate, né, de não só acolher as mulheres, mas como organizar as mulheres para que, de fato, aquela mulher que nos conheceu seja a última a sofrer a violência na sua família, né, no seu ciclo próximo. Para além disso, a gente também conseguiu estar presente no dia da ocupação Laudelina. Inclusive, a gente também tem uma ocupação com o nome de Laudelina, entendendo a importância dessa heroína nacional também para a história do nosso movimento. Nós também estamos aí dentro da prefeitura com um processo correndo desde 2023 de cessão de imóvel público, para que a gente consiga fazer esse atendimento com mais qualidade. Porque, apesar da gente ter uma ocupação e ter deixado ela com as melhores condições possíveis, ainda era uma ocupação. Então, ainda não tinha uma rede elétrica, hidráulica. Então, a gente se desdobrava e, ainda assim, em um pouco mais de 1 ano e meio, a gente conseguiu atender mais de 100 mulheres. Não só na cidade de Campinas, mas também na região. Entendendo que o nosso acolhimento ele não necessita, né, de um boletim de ocorrência, porque a gente entende também que esse é um limitador, até certo ponto, dos mecanismos existentes hoje, especializados no atendimento da mulher. E a gente denuncia esses mecanismos através das patrulhas. Então, nós vamos até esses lugares, fomos até o SEAMO, a Casa da Mulher Campineira, para averiguar, de fato, como esse acolhimento é feito, quantos profissionais estão lá. E, muitas vezes, a gente, de cara, já percebe a sobrecarga dessas próprias trabalhadoras, que ninguém as atende também, porque elas têm, né, essa rotina bem exaustiva, psicologicamente falando, principalmente, e falta pessoas que acolham as técnicas também. E há um pouco mais de 20 dias, a gente fez uma ocupação do Paço Municipal, de fato, para acelerar esse processo de cessão do imóvel público, entendendo que, após, né, o nosso despejo ilegal, e nós entendemos como ilegal porque a gente, de fato, não foi notificado com antecedência, a gente dava função social, e agora, se vocês passam na frente do local que era a ocupação, é uma casa pintada de branco, abandonada de novo. Então, a gente entende que hoje, para a justiça da nossa cidade e para burguesia mesmo, hoje é mais importante, de fato, defender a propriedade privada do que defender a vida das mulheres da cidade. E a gente vem tentando esse diálogo com a prefeitura, e a gente, de fato, já conhecemos o imóvel que seria cedido, é só um passo para a gente pegar a chave e entrar nessa casa, mas não se tem esse interesse, né, em acelerar esse processo, e o movimento percebeu que deve agir de maneira mais ofensiva. Por isso, ocupamos o Paço Municipal, chamamos a atenção, né, para a questão da violência contra a mulher na nossa cidade, e naquele dia a gente conseguiu uma data para ter uma reunião com o Vandão. E no dia, que foi 13 de março, a gente começou a subir a escadaria da prefeitura e nós fomos barradas de entrar na prefeitura. É um local que deveria ser público, né, do povo, e quando a Guarda Civil viu a nossa camiseta e tudo mais, eles já não permitiram que a gente entrasse. E isso mostra, assim, de fato, como o movimento ele tem a sua importância na conjuntura da cidade, né? Porque a gente diz que existia uma Campinas antes da ocupação e existe uma Campinas depois da ocupação. Então, foi, de fato, essa trincheira que barrou, de certa maneira, o avanço do fascismo na nossa cidade e que, de fato, incomodou muitas pessoas, né? E a gente percebe que onde a gente vai, a polícia vai atrás. Então, sempre tem aquelas pessoas, assim como nas Laudelinas, a gente sofria vários tipos de ataques e a gente sabia que alguns deles eram ataques políticos, né? Porque era isso, de maneira estratégica, tiraram a nossa energia e não levaram um botijão de gás. Então, a gente percebe que não foi uma pessoa que precisava daquelas coisas, de fato, para, enfim, sobreviver.
E a gente entendeu assim que a ocupação de mulheres Maria Lúcia Petit vive, ela foi extremamente importante, não só no acolhimento das vítimas, mas também para trazer de volta, né, aos holofotes, de fato, essa questão da violência e da especulação imobiliária também na nossa cidade, que é muito vivo. Infelizmente, assim, a prefeitura da cidade de Campinas tem muitas casas abandonadas também no centro da cidade e não vem se tendo esse interesse, de fato, de ceder esse imóvel para nós. Então, a gente tomou essa decisão de ir até as últimas consequências. Então, a gente faz essa pressão dentro da prefeitura, mas o movimento vem se articulando para tomar medidas mais radicais, para que, de fato, a gente consiga esse imóvel que vai ser tão importante para as mulheres da cidade de Campinas. E queria também falar um pouco assim sobre quem foi Maria Lúcia Petit Vive, para concluir. Ela foi uma professora que, durante a ditadura militar, né, deixou as salas de aula para, de fato, pegar em armas e defender a classe trabalhadora. Então, ela foi morta com vários tiros, principalmente vindo de cima para baixo. Então, a gente acredita que ela foi morta e já estava rendida. Então, a Maria Lúcia Petit, ela foi uma guerrilheira comunista na guerrilha do Araguaia, né, e foi morta a mando do Médici. E a gente, depois, né, de ser achada, ela, inclusive, foi assim o marco para acharem mais mortos políticos que também morreram naquela guerrilha. E a gente leva o nome de Maria Lúcia Petit, de Olga Benário, também Laudelina, Maria Carolina de Jesus, porque a gente, de fato, acredita que essas mulheres, elas ainda sobrevivem em nós, né? A gente continua a luta delas, de fato, para construir uma nova sociedade, porque o movimento de mulheres Olga Benário, ele não é só um movimento feminista, mas ele é classista e marxista. Então a gente defende que hoje, no sistema capitalista, de fato, não tem como as mulheres serem livres, é só com a construção de uma nova sociedade em que nós podemos ser poder, de fato. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Quero também me solidarizar com a ocupação, que passou por uma reintegração de posse recente. Vocês estiveram na última reunião, né? E no dia seguinte, eu acredito, né, que aconteceu a reintegração de posse. E aí, na verdade, assim, até colocando, né, porque a gente resolveu chamar, resolver chamar essa reunião sobre as ocupações de mulheres, porque existem promessas não cumpridas da prefeitura no que diz respeito à política das mulheres. Até me lembro que acho que você não estava, mas uma vez a gente foi à sala do Vandão, vocês estavam com dificuldade de serem atendidas, nós meio que ocupamos ali a coisa e fomos atendidas, né? Na verdade, a gente sentou e falou, não, vamos esperar, já que a gente falou assim, vamos sentar aqui e esperar até que ele chegue. Ele está almoçando, tudo bem, vamos esperar. A gente ficou ali umas 2 horas esperando, né? Nessa cobrança mesmo, para que a gente pudesse ser atendida essa demanda. Eu vou abrir a fala para as vereadoras, mas antes eu já quero colocar aqui uma proposta que nós, enquanto Comissão da Mulher, nós oficiamos a prefeitura e propomos uma reunião entre a comissão e o movimento, para que a gente possa debater e discutir os 2 casos, seja lá no Padre Anchieta, seja o imóvel que foi, né, discutido num contexto, foi no momento, né, de muito aguçamento da ocupação, e que foi feita, então, esse compromisso da cessão do imóvel para o desenvolvimento das atividades. Então, essa é a minha proposta, e aí eu queria abrir aqui para a fala das vereadoras, ou para o público em geral, né, não só para as vereadoras, mas para o público em geral. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, mais uma vez. Queria parabenizar a Cleusa, Fernanda, todos os movimentos, né, em nome delas, de ocupação de mulheres, mas principalmente
a ocupação Laudelina de Campos Melo e a ocupação Maria Lúcia Petit. Eu acho que foram 2 momentos na cidade de Campinas, né, que a gente teve a possibilidade de ver um movimento cumprindo a função que deveria ser executada pelo executivo, né? Então, quando a gente vê a ocupação Maria Lúcia Petit ali ocupando um espaço, oferecendo um serviço de atendimento psicológico, atendimento no campo do direito, né? Ali para as mulheres, né? Sem a necessidade do BO, que muitas vezes acaba sendo um impeditivo para muitas delas. E sem você também ter que se revitimizar, né? Você primeiro precisa ir na delegacia, passar por uma exposição, né? A gente sabe que tem inúmeras denúncias aqui sobre o atendimento nas delegacias também. Depois, ir num outro serviço, né? Seja o SEAMO, seja o GAMA, depois falar novamente o que está acontecendo, para aí sim ter uma análise. Então, isso já demonstra um novo fluxo, um novo caminho, uma possibilidade, né? Então, foi a reintegração de posse aconteceu, e solidarizo, né, com a ocupação, mas é que foi uma grande perda no campo do serviço, mesmo não sendo a obrigação, né, do movimento fazer isso. E a ocupação Laudelina de Campos Melo, a Laudelina, como a vereadora Mariana Conte trouxe, né, ela é uma guerreira, herói, né, uma heroína de guerra da cidade de Campinas, uma mulher negra que organizou as trabalhadoras domésticas enquanto isso ainda não era visto como sendo um trabalho regulamentado, né? Então, ela foi fundamental também para a luta das mulheres negras e é um marco não só na história a nível de Campinas, mas a nível de Brasil mesmo, né? Sim. E esse reconhecimento ele é fundamental. A ocupação, eu acho que ela traz a possibilidade, não só, né, assim como a Maria Lúcia Petit, de trazer um serviço sendo oferecido para a cidade, ocupação no espaço público, dando uma destinação social, mas também resgatando a história, sim, a partir de Laudelina, de diversas outras mulheres negras e territórios negros que muitas vezes ficam esquecidos, assim. Então, basicamente era isso, assim, né? Dizer que conte com o nosso mandato para que a gente ainda continue cobrando, fiscalizando, principalmente os serviços que têm a ver com as mulheres que estão em situação de violência, que infelizmente, na sua ampla maioria, são mulheres negras da periferia que não têm acesso aos serviços, muitas vezes não têm acesso nem à passagem, né? Então, como que vai ter acesso ao serviço que fica localizado na região central? Mas eu acho que as exposições foram muito boas para a gente conseguir aqui entender não só a importância, mas a necessidade da gente cada vez mais ter ocupações de mulheres, organizado por mulheres, para que a gente consiga trazer uma nova vivência para a cidade de Campinas. É isso, obrigada. Obrigada, viu? Tá ligado? Também gostaria de parabenizar, em nome da Fernanda e da Cleusa, todos os movimentos de ocupação de mulheres, os movimentos feministas aqui, mas em especial a ocupação Maria Lúcia, a Casa Laudelina, o movimento de mulheres Olga Benário, porque não é à toa, o que a gente fala tanto aqui é que se existe ocupação é porque existe uma necessidade. E me solidarizar, porque não é à toa também que as ocupações, os movimentos, eles são tão combatidos, porque além de expor o problema que existe com a falta de prioridade na defesa da vida das mulheres, na elaboração e na implementação de políticas públicas de acolhimento, de combate à violência, também expõe as raízes desses problemas, né, que é a desigualdade. E porque numa cidade tão rica como Campinas, a gente a 12ª cidade mais rica do país, a gente ainda tem a insuficiência na saúde, na educação, no transporte público, entre outros direitos que penalizam especialmente as mulheres, que além de sair de casa para ganhar o pão de cada dia, para manter a família, ainda tem a dupla jornada, a jornada do cuidado. E na medida que você tem uma destruição dos direitos sociais, com o avanço das terceirizações, da precarização, nós também temos a penalização das mulheres e, sobretudo, das mulheres mais vulneráveis, as mulheres negras, as mulheres que estão, inclusive, nos postos de trabalho mais precarizados. Então, quando a gente tem a ocupação que está expondo não só o problema imediato da necessidade da prestação do serviço
para essas mulheres, mas também a raiz desse problema, é quando a gente está tocando o dedo na ferida, e não à toa é tão combatido o movimento e tão difamado. Porque, sim, tem a violência na prática, com a invasão das casas, com os atos de vandalismo, mas também tem a difamação, as mentiras. A gente escuta na Câmara todo dia, quando sobe alguém lá para falar da ocupação, normalmente normalmente é cheio de mentira, é absurdo, né? E a gente combate isso, combate essa desinformação, mas o principal carro-chefe para combater isso é dar visibilidade para o trabalho que é feito. E as duas ocupações, eu acho que é muito importante que vocês tragam essa história, porque isso ajuda muito a qualificar a discussão sobre a história das ocupações, sobre o trabalho prestado. E também ressaltar 2 pontos que vocês trouxeram aqui, porque nós estamos numa campanha em defesa da nossa democracia, né? A gente está tendo hoje, por exemplo, o julgamento do... quer dizer, o STF está se reunindo para avaliar se vai aceitar a denúncia contra o Bolsonaro. E a questão da democracia está na pauta do dia, e as 2 histórias das ocupações e das figuras que foram escolhidas para nomear as ocupações, elas estão no centro desse debate, né? E a gente sabe que nós estamos vivendo hoje as consequências, infelizmente, do ataque à nossa democracia, porque a gente não acertou as contas com os golpistas do passado. E, para além desse trabalho de evidenciar a situação precária em que se encontram as políticas públicas e a falta de serviços aqui voltado para as mulheres, e de expor as raízes dessa questão, nós também estamos falando de uma participação importante no debate em defesa da nossa democracia, contra o golpismo. Então, sem dúvida nenhuma, são ocupações que, com certeza, marcaram a história aqui da nossa cidade, mas, mais do que o passado, elas estão gerando frutos para o futuro, porque toda essa luta, esse acúmulo em torno dessa luta das mulheres, ela traz frutos para nós no futuro também, né? Porque traz mais mulheres, expõe a nossa luta na sociedade, dá visibilidade e ajuda a organizar as mulheres para os enfrentamentos que são necessários, porque a gente sabe que são muitos e vamos continuar precisando nos movimentar. Então, também quero deixar um mandato à disposição, a gente ajudar a organizar essa pressão para que a gente tenha a cessão do imóvel que foi prometido, e também que o pleito da Casa Laudelina pela concessão e a possibilidade de construir um memorial na casa, ele também seja respeitado, e que a gente possa juntas fortalecer e nos colocar à disposição para a gente avançar nessas demandas que são importantes e que vão inspirar outras organizações e outras ocupações e outras mulheres também a somar força nessa luta. Vereadora Débora. Obrigada. Eu acho que... Tá, obrigada. Bom, é bom ouvir, apesar de eu não ser da esquerda, mas eu falo que, para mim, desde que eu cheguei nessa casa, eu falo que o importante para mim é defender aquilo que é importante para as pessoas, para a cidade. Sem viés político, ideológico, mas, acima de tudo, para mim, estão as pessoas, né? A população e quem está lá na ponta. E as mulheres, elas precisam... nós precisamos fortalecer as mulheres todos os dias. Então, coloco meu mandato à disposição de vocês. Eu acho que a Secretaria da Mulher vai ser um canal que a gente vai conseguir estender esse debate, né, da violência contra as mulheres, as necessidades reais das mulheres. O debate também ampliado, não só aqui na Câmara, mas nas escolas, no CRAS. Eu fui lá na inauguração do CRAS Laudelina, inclusive, estava lembrando da minha filha. Lá eu vi um pouco da história dela lá no dia, né? E eu acho que nós não estamos aqui, né, nós 5 mulheres, à toa. Né? Eu falo que Deus faz tudo perfeito. E, para ser mulher aqui nessa casa, a gente sabe a dificuldade que é, né, todos os dias, a luta que é, a dificuldade que é mesmo para... Eu sempre falo que não vi o machismo na escola,
Né? Porque a maioria eram mulheres, eu dei aula durante 22 anos, então a gente não experimentou, eu não experimentei o machismo na escola. Durante os 12 anos no Conselho Tutelar, eu não tive problema dessa questão de gênero, né, de ser um enfrentamento. Agora, aqui nessa casa, a gente, todos os dias, a gente experimenta de perto o que é isso, e a partir daqui, nós temos que estender essas políticas públicas e combater essa violência que começa na política e se estende para todos os âmbitos, né? Então, contem com o meu mandato sempre para apoiar nós mulheres. Obrigada. Mais alguém quer fazer uso da fala? Não? Tá bem. Então, não sei se Cleusa ou Fernanda querem 2 minutinhos, pode ser? Aqui a gente tem o microfone aberto. Aqui é uma reunião democrática. Não, eu queria agradecer, assim, em primeiro lugar, o apoio durante esses 2 anos de ocupação das vereadoras, principalmente a Mariana, a Paola, a Guida, e eu sei que a Fernanda também já vem nos apoiando, assim, agora a Débora. E como é importante, inclusive, a gente, de fato, fazer essa disputa de dentro, né, do sistema. E é isso, assim, nem as vereadoras estão imunes à violência de gênero, porque a gente sabe que essa é uma sociedade que, de fato, foi fundada a partir disso. E agradecer, principalmente, sobre essa resolução, da gente, de fato, tentar mesmo a celeridade dessa sessão desse imóvel, a celeridade da criação do Memorial da Laudelina, que vão ser fundamentais assim, para o avanço da nossa cidade, para essas políticas públicas especializadas às mulheres. Queria agradecer mesmo o convite e dizer que estar aqui hoje mostra como, de fato, as coisas vêm mudando, né? Apesar de serem 6 mulheres esse ano, mas as coisas vêm mudando e a gente consegue ter esse diálogo mais aberto. 5, né? Mas logo vai mudar. Obrigada, gente. Daqui a pouco a gente vai ter cotas para homens, né? Eles vão estar reivindicando cotas. Tá. Cleusa. Então, quero primeiramente, agora eu vou inverter, né, que eu comecei falando sem agradecer. Eu quero primeiro cumprimentar a Comissão da Mulher, né, a Mariana Conte, cumprimentar nossas vereadoras, a Palermo, a Souto, que está aqui, a Paola, e dizer que é com muita alegria que a gente vem para essa casa, né? A gente está sempre por aqui, fazer esse debate, e que é fundamental, principalmente a coisa da ocupação. A nossa ocupação também é uma casa que estava abandonada há quase 10 anos e que não tinha função social, só que é pública, né? E dizer o seguinte, que esse final de semana, por exemplo, começou em Poços de Caldas, só um rapidinho, tá, Mariana? Laudelina é de Poços de Caldas, ela nasceu em 1904 lá. Mas ela sai, fica um tempo em São Paulo, não vai dar para contar agora, e vem na década de 50 aqui para a cidade de Campinas. E ela dizia, antes de falecer, como ela queria deixar a casa dela para o sindicato, ela dizia para nós que ela não tinha mais nenhum parente vivo. Ela teve um casal de filho. A menina morreu bebê, mas o Alaor morreu com 67 anos, morreu bem antes dela. E ela dizia que não tinha ninguém, etc. Nós vamos entender por que ela falava que não tinha nenhum parente, é que ela tinha medo que o parente reivindicasse e ela queria deixar a casa dela à disposição da luta. Né? Tanto que tem na escrita assim, que ela fala, não pode vender, não pode alugar, não pode, né? Até que a última trabalhadora doméstica exista no Brasil. Então essa era a grande preocupação dela. Então o Instituto Moreira, aí o que aconteceu? Chegou em 90, ela morreu em 91, 92 entra na nossa organização a Mara, né, que é um assistente social e tal. Aí ela entrou de Poços de Caldas, nós somos Mara. Sai de Poços de Caldas, a Laudelina também é, mas a cidadezinha pequena. As famílias negras sempre têm uma rede. Será que ninguém conhece a família de Laudelina? Aí, em uma semana, nós achamos a família dela. Aí, a cidade foi um estouro quando descobriu a existência de Laudelina. Hoje tem cursinho, tem rua com o nome dela, tem um diploma na Câmara Municipal. O Instituto Moreira Salles abriu a exposição esse final de semana, fica até setembro, depois vem para São Paulo, e nós vamos trazer depois aqui para Campinas. Então, para fechar, além de agradecer a todas, dizer que nós, Casal Laudelina, também, além dos cursos de formação na área
das diferentes temas. A gente tem também um ateliê de artes integradas, a gente oferece vários cursos gratuitos e tal. Nós vamos começar um letramento digital agora no segundo semestre com as mulheres. E uma yoga, que eu esqueci o nome da yoga, eu sei que ele trabalha um pouco nessa cosmovisão africana, né? Então, a gente vai estar divulgando, estou tentando reestruturar e tal. E agradecemos a colaboração, o apoio, estamos à disposição. A luta continua. Obrigado. Quando que a exposição vem para cá? O ano que vem. O ano que vem? É, É uma proposta também. A gente pode ver se a gente faz alguma coisa aqui na Câmara, né? Que a Isso. gente possa receber a exposição. A gente pode pedir, solicitar para a presidência que a gente Sim. tenha... Muito legal. E aí, como lá vai até o final de setembro, aí eles vão desmontar, vão para São Paulo. Então, a gente já está dialogando Legal. com o Museu da Cidade, com Legal. o Centro de Memória da Unicamp, para a gente poder trazer para cá e fazer. A gente pode fazer E a alguma gente coisa aqui. propõe de fazer parte da exposição, afinal, né? Sim. É uma figura tão importante, que até tem o nome aqui da medalha, lá, Leguina. E ela agora virou heroína da pátria, né? O ano passado, uma lei, agora ela é uma heroína da pátria. Heroína da pátria, né? Pois bem. Então, assim, para encaminhamento, eu acho que, né, não houve desacordo. Eu vou elaborar um ofício. Acho que é importante que a gente assine em conjunto, né, para a gente solicitar essa reunião entre a Comissão da Mulher e as ocupações, para a gente debater com a Prefeitura o encaminhamento da cessão, da concessão dos imóveis, para que a gente avance. Tá certo, gente? Então, quero agradecer imensamente a Fernanda, representando aqui a ocupação Maria Lúcia Petivive, a Cleusa, representando a Casa Laudelina. Quero agradecer a presença da vereadora Paula Miguel, da vereadora Fernanda Souto, da vereadora Débora Palermo e todo mundo que aqui, né, está acompanhando. Quero agradecer também a Paula do gabinete do vereador Wagner Romão, os trabalhadores e trabalhadoras que estão sempre aqui, que fazem a nossa vida aqui possível, e declaro encerrada a segunda. E assim, vou declarar encerrada, mas ninguém escapa, a gente Tem vai uma tirar uma foto. foto antes, tá bom? Então, declaro encerrada a segunda reunião ordinária da Comissão da Mulher. Obrigada, gente. TV Câmara, Campinas.